Você sente o peso do copo, o aroma do café, a certeza de que o mundo existe lá fora. Mas e se tudo isso for apenas uma experiência interna, uma realidade virtual gerada pelo seu cérebro? A ciência revela que nunca tocamos o mundo diretamente. Vivemos dentro de uma projeção mental construída a partir de estímulos elétricos. Nesta série, vamos desvendar como sensações se transformam em matéria, quem assiste a esse filme mental e por que a física quântica sugere que o observador é parte essencial da realidade. Prepare-se para questionar tudo o que parece óbvio. O primeiro soco na cara veio quando eu tinha 7 anos. Lembro-me do cheiro de pó de giz da sala de aula, do ranger da cadeira quando me inclinei para a freante e do instante em que vi a minha própria mão, a minha mão, atravessar a lâmina de luz que entrava pela janela. Naquele segundo, não foi apenas um feixe de feno dourado. Era um muro sólido, tão denso que eu podia quase tocar-lhe a textura. Depois, piscou. Virou pó luminoso outra vez. A professora continuou a falar de frações, mas eu ali, petrificado, percebi que alguma coisa se partira dentro de mim. A certeza de que o que vejo é o que é. Desde então, nunca mais consegui olhar para uma mesa, para um copo, para o rosto de uma pessoa querida sem ouvir, lá no fundo da cabeça, a pergunta de 7 anos: será que isto é mesmo assim? Comecei a vasculhar dicionários, depois livros de filosofia, depois artigos de neurociência que me deixavam mais perdido que encontrado. Descobri que, oficialmente, chama-se problema da representação, um nome seco para um abismo molhado de pânico. A realidade, dizem os especialistas, não entra em nós como uma fotografia que se enfiaria pela retina adentro. Entra como um vendaval despedaçado. Fótons, ondas de pressão, moléculas odoríferas, tudo em fragmentos. O cérebro, esse mestre cuca dos sentidos, recebe os cacos e, em menos de 300 milissegundos, cozinha um prato inteiro, o mundo. Mas o prato não é o mundo, é a receita dele, temperada com esperanças, memórias e pitada de medo que nem sabemos de onde vem. Para entender a diferença, imaginei durante meses que eu era um astronauta deslocado num planeta estranho. Lá fora, suponhamos, existem apenas números, matéria bruta descrita em equações. O planeta não tem cheiro, não tem cor, não tem som, tem apenas propriedades físicas. Quando eu, terrícola, pouso o pé sobre esse solo, a minha bota não sente equação, sente terra firme. Onde nasce essa firmeza? Não no planeta, mas na sola do meu corpo e, sobretudo, na cabeça que interpreta a pressão como firme em vez de líquido ou vazio. A realidade física é como um e-mail criptografado. A consciência é o programa que o decodifica e, ao fazê-lo, colore o texto com letras que nunca estiveram no arquivo original. Compreender isso é como descobrir que nunca se esteve na praia. Esteve numa sala de projeção que reproduz a praia em 360 graus. A areia é a representação tátil dos grãos de quartzo. O som das ondas é a tradução elétrica de vibrações de ar. O cheiro de maresia é uma convenção olfativa que o cérebro topou chamar de sal. Tirar a venda é impossível. Nós somos a venda. A ciência confirma o delírio. Quando neurocientistas medem o que chega ao nervo óptico, encontram sinais elétricos que, em si mesmos, não têm cor. São impulsos de 50 a 100 milivolts, disparados em código Morse biológico. A vermelhidão do tomate nasce no córtex visual, numa zona chamada V4, onde neurônios se armam de etiquetas. Apague V4 num acidente e o tomate perde a cor. Não o tomate real, claro, mas o tomate mental, o único que o paciente conheceu. Fica cinzento, apagado, como se o pintor da tela interna tivesse morrido durante o serviço. O mundo lá fora continua refletindo luz de 650 nm de comprimento de onda. O mundo cá dentro perdeu a tinta. Para mim, essa descoberta trouxe uma vertigem que não consigo traduzir em português sem soar poético demais.
É como descobrir que se vive numa casa de vidro pintada por dentro. Podemos ver a rua, mas apenas através da tinta que pusemos no vidro. Se a tinta escorre, a rua muda de cor, sem ninguém ter tocado no alcatrão. E o tato? Experimente fechar os olhos e apalpar uma caneca. Agora imagine que, hipoteticamente, as terminações nervosas da pele deixam de traduzir temperatura. A caneca perderia o quente e, logo, parte da sua identidade. Seria ainda uma caneca? Para o mundo externo, sim. Para você, não. A caneca. Você é um pacote de atributos. Peso, textura, temperatura, cor, som quando bate na mesa. Todos esses atributos são variáveis dependentes do seu sistema sensorial. Mude o sistema e dissolve-se a caneca. Resta apenas o conceito abstrato, uma ideia de caneca, que, ironicamente, também habita dentro do crânio. A diferença entre mundo e representação torna-se mais nítida quando falamos de alucinações. Vi uma entrevista com um paciente de esquizofrenia que descrevia gente na parede como se falasse de visões que lhe pagavam renda. Para ele, as figuras eram tão sólidas quanto eu sou para mim neste instante. O neurologista que o acompanhava explicou que, nos scans cerebrais, as áreas de reconhecimento de rostos acendiam como árvore de Natal. O cérebro estava vendo gente onde não havia. A conclusão óbvia: se a ilusão pode ser tão convincente quanto a realidade, então a realidade, quando percebida, também é uma espécie de ilusão consentida. Mas talvez a prova mais humilhante venha dos sonhos. Já acordaram dentro de um sonho lúcido? Durante 7 minutos de relógio, que pareceram horas, eu andei por uma Lisboa que nunca existiu, senti o cheiro de pastéis de nata, ouvi o clangor do elétrico 28 e até tive frio nas costelas quando a chuva me caiu em cima. Tudo aconteceu num cérebro que estava, naquele momento, deitado num quarto quente, de cobertor até ao queixo. Nenhum elétrico, nenhuma chuva, nenhum pastel. A mente, sozinha, gerou um universo completo com meteorologia, gastronomia e trânsito urbano. Se ela é capaz disso enquanto dorme, por que confiar cegamente na versão que produz enquanto está acordada? A pergunta assusta, mas também dá alento. Significa que a fronteira entre real e imaginado é menos vigiada do que pensamos. Significa que a representação não é uma fotocópia passiva do mundo. É uma construção ativa, um filme em cujos bastidores trabalhamos todos os dias sem saber. E, se é uma construção, talvez possa ser desmontada e remontada com peças novas. Uma ideia que a neurociência chama de plasticidade e que a filosofia chama de liberdade. Claro que a rua continua a doer quando se tropeça nela. A dor não é só na cabeça num sentido fútil, é só na cabeça num sentido literal, e isso torna a dor tão real quanto um tijolo. Mas ao perceber que o tijolo e a dor nascem do mesmo processo representacional, ganhamos uma distância mínima, uma margem de manobra. Podemos começar a perguntar: esta dor que sinto é aviso de lesão ou é eco de memórias de dor? Podemos, em casos extremos, aprender a modular a intensidade dela, como fazem os monges tibetanos que entram em estado de tumo e secam toalhas molhadas com o calor do próprio corpo enquanto sentam em neve. Eles não quebram as leis da física, reescrevem a representação que o cérebro faz da temperatura. A diferença entre mundo e representação, portanto, não é mera questão acadêmica. É a chave que abre uma porta traiçoeira, a de perceber que vivemos duas vidas paralelas. Uma vida no plano externo, onde as leis da física regem a colisão de átomos. Outra vida no plano interno, onde as leis da psicologia regem a colisão de significados. Quando as duas se alinham, sentimos-nos estáveis. Quando divergem, numa alucinação, numa ilusão de ótica, numa visão de quase morte, sentimos-nos loucos. Mas a loucura, muitas vezes, é apenas a descoberta de que o chão também é teto, dependendo do lado de onde se olha.
Eis o que guardo desse capítulo. O mundo não me entrega objetos prontos, entrega ingredientes. Cabe-me a mim, ao meu cérebro, a minha história, a minha língua, cozinhá-los. A diferença entre realidade e representação é a diferença entre o feijão no saco e o feijão no prato, o mesmo, mas radicalmente outro. Compreender isso é perder a inocência de quem acreditava comer o mundo cru. Mas é também ganhar a liberdade de quem descobre que pode temperar o prato, nem sempre, nem de qualquer jeito, mas pode. E essa liberdade, por mais limitada que seja, é o primeiro passo para habitar o mistério sem ser tragado por ele. Fecho os olhos e por um segundo o mundo desaparece. Não há xícara, não há mesa, não há aroma de café. Só resta um cérebro escuro, úmido, flutuando dentro de um crânio que parece uma caverna de osso. Dentro dele, 86 bilhões de neurônios conversam em sinais elétricos tão rápidos que, se fossem vozes, seriam 1 milhão de sinfonias tocadas ao mesmo tempo. Quando abro os olhos de novo, a xícara volta, mas ela nunca esteve lá fora. Ela foi recomposta, pixel por pixel, numa tela interna que não tem tamanho, nem peso, nem cheiro. Chamo essa tela de realidade virtual interna. E se você está assistindo a este vídeo, você está dentro dela agora mesmo. Imagine um fone de ouvido de última geração que projeta imagens 8K direto na retina. Agora imagine outro que ainda não foi inventado. Ele não precisa de óculos, nem de tela, nem de bateria. Ele está ligado 24 horas, desde antes do seu nascimento, e não possui botão desligar. Esse fone é o seu cérebro. A única diferença é que, em vez de pixels de luz, ele usa íons, proteínas e moléculas chamadas neurotransmissores. A única tela é a sua consciência, e ela não está na frente dos olhos. Ela é os olhos, o nariz, o paladar, o tato, o medo, a saudade, o amor. Comecemos pelo básico. O que entra pela janela? Luz, som, pressão, moléculas aromáticas, vibrações de ar. Tudo isso é apenas energia. A realidade bruta lá fora não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Fotons não são vermelhos. As moléculas do café não carregam a etiqueta amargo. A pressão do assento não vem escrito madeira. Essas qualidades, cor, aroma, textura, são inventadas dentro da sua cabeça. O mundo lá fora é uma planilha de números. O seu cérebro é o designer que a transforma em filme. Para provar isso, entramos no laboratório de David Hubel e Thorsten Wiesel, 1981, Nobel de Medicina. Eles inseriram eletrodos no córtex visual de gatos e descobriram neurônios que só disparavam quando a luz chegava em um ângulo específico. Um neurônio preferia linhas diagonais para cima. Outro só respondia a movimento da esquerda para a direita. Resumo: o cérebro não recebe imagens prontas. Ele monta um quebra-cabeça de arestas, contraste, movimento. Se faltar uma peça, ele inventa. É o chamado preenchimento cortical. Por isso você nunca percebe o ponto cego do olho. O córtex cola a foto, como o Photoshop em tempo real. Agora feche os olhos de novo e pense no som do ventilador. Onde ele está? Parece que vem de fora, mas o mapa acústico é desenhado dentro do córtex auditivo. Lá, células ciliadas traduzem vibrações mecânicas em disparos elétricos. Em seguida, redes neurais convertem frequência em altura, intensidade em volume, padrão em significado. Se eu desligar o ventilador, o som some, mas o mapa também some. Não exatamente. Estudos com imagens de ressonância funcional mostram que, quando você imagina um som, ativa 70% das mesmas regiões usadas para ouvi-lo de verdade. O cérebro, literalmente, confunde memória com presente. Por isso é tão fácil se assustar com um barulho que não existiu. Ele existiu, só que numa sala interna. Vamos ao tato. Ponho a mão sobre a mesa. A madeira parece sólida, fria, lisa, mas física de partículas garante:
99.999% dessa tábua é vazio. O que sinto é a repulsão eletrostática entre elétrons da minha pele e elétrons da madeira. Nenhum átomo me tocou, senti apenas forças. O córtex somatosensorial, no entanto, traduz isso como textura. E se eu anestesiasse apenas essa região do cérebro? A mesa desapareceria, não literalmente, mas para mim ela deixaria de existir como objeto tátil. Experiência real. Pacientes com lesão no giro pós-central perdem a noção de posição do braço, juram que o membro desapareceu. O mundo é tão sólido quanto a última camada de neurônios que ainda funciona. Cheiro e gosto são os mais íntimos dos sentidos. Moléculas aromáticas entram pelo nariz e encaixam em receptores como chaves em fechaduras. Cada combinação ativa um padrão neural único, um código de barras olfativo. O truque: esse código não tem cheiro objetivo. Cianoato de benzila cheira a amêndoa para nós, mas para alguns insetos é sinal de perigo. Dentro do cérebro, o que vale é a associação. Um estudo da Universidade de Brown mostrou que, se você ligar o centro de prazer a um odor neutro, as pessoas passam a achar o cheiro delicioso. Traduzindo, o cérebro pode transformar até lixo em perfume. Basta apertar o botão certo. Mas a cereja do bolo é o sentido de posição, a propriocepção. Feche os olhos e toque o nariz. Você não viu a mão chegar, mas acertou. Para isso, o cérebro usa um simulador interno, um modelo 3D do seu corpo que se atualiza 10 vezes por segundo. Neurônios chamados de células de lugar no hipocampo marcam onde você está no espaço. Células de grid traçam um mapa de coordenadas invisível. Quando esse sistema falha, ocorre o fenômeno da síndrome da mão estranha. O paciente jura que a própria mão pertence a outra pessoa. O corpo, que parecia a coisa mais sua do mundo, vira um avatar escorregadio. Se até nosso corpo é uma projeção, que dirá da xícara de café? Agora, o plot twist da neurociência moderna: não existe um único centro da realidade no cérebro. Existem 180 bilhões de neurônios operando em paralelo, cada qual votando sobre o que é real. Quando a maioria converge, temos a ilusão de um mundo estável. Mas basta uma minoria barulhenta, como acontece em alucinações, e a narrativa muda. Pesquisadores da UCL conseguiram induzir alucinações auditivas em pessoas saudáveis, apenas jogando ruído branco e pedindo que ficassem à espera de palavras. Após 20 minutos, 34% ouviram frases claras que nunca foram pronunciadas. O cérebro, literalmente, cria realidade quando os dados escasseiam. E o tempo? Você acha que sente o agora, mas a consciência vive num atraso de 500 milissegundos. Estudos de potencial evocado mostram que o córtex motor já decidiu mover a mão antes de você sentir a vontade de movê-la. O que parece livre-arbítrio é um post-dict, um relatório que o cérebro escreve depois da ação, mas datado de alguns instantes antes. O mundo que você experimenta é uma edição de 500 ilmetros, tipo Netflix com buffer. Se o tráfego de dados falhar, o buffer desaparece e a ilusão de presente desmorona. É o que ocorre em epilepsias do lobo temporal, quando pacientes relatam déjà vu contínuo, como se o tempo estivesse travado em loop. Para fechar com chave de ouro, vamos ao experimento da mão de borracha. Coloco sua mão escondida sob a mesa e ponho uma mão falsa em cima. Depois, escovo simultaneamente ambas com pincel. Em 30 segundos, seu cérebro se engana e sente toque na borracha. Medidas de galvanometria mostram sudorese. Sua ilusão corporária mudou tão intensamente que o corpo reage como se a borracha fosse você. Se a identidade corporária é editável, a identidade do mundo também é. A realidade virtual interna não é bug, é feature. Ela permite que você atualize o mapa quando pega um copo, abraça alguém ou simplesmente muda de ideia. Então, quando você erguer de novo a xícara, lembre-se,
O peso que sente não está na cerâmica, está num padrão de ondas sísmicas de íons de sódio e potássio percorrendo axônios. O aroma não está no grão torrado, está num caleidoscópio de códigos olfativos sendo decodificado num palácio de neurônios. O mundo material é um consenso transitório entre 86 bilhões de células que votam a cada milissegundo, e no fim, quem bebe o café não é você, é o personagem que o seu cérebro criou para si mesmo, dentro do filme que ele mesmo dirige, projeta e protagoniza. A primeira vez que vi um objeto nascer não foi numa fábrica, mas dentro de um scanner de ressonância magnética. Estava deitado de olhos fechados, os ouvidos tampados por auscultadores que cancelavam até o zumbido da máquina, e tinha uma simples tarefa: apertar um botão sempre que sentisse que uma vibração no meu dedo indicador se transformava em algo. Não sabia o que, só algo. O neurocientista do outro lado do vidro, um tipo magro que parecia viver de café e paradoxos, disse-me: não tente pensar, sinta. Deixe o cérebro decidir quando o estímulo vira coisa. Durante 30 minutos, pequenos eletrodos entregaram ao meu dedo pulsos de 50 Hz, uma frequência que, abaixo de 20 milissegundos, parece apenas um formigamento sem nome. Acima desse limiar, porém, o formigamento deixa de ser um acontecimento e vira uma bolinha. Não é metáfora. No instante em que o impulso ultrapassou 22 Hz, ouvi-me dizer dentro da cabeça: estão a rolar uma ervilha de plástico sobre a minha pele. Nesse segundo, o scanner captou um fogo de artifício de neurônios no córtex somatosensorial. Milhares de células sincronizando-se num padrão que, minutos antes, estava desligado. O estímulo não mudara de intensidade, mudara de significado. A ervilha não estava lá fora, estava sendo cozinhada dentro de mim. Descobri que o cérebro não recebe objetos, recebe currículos. Cada feixe de estímulos chega como candidato a emprego. Sou 50 Hz de frequência, 2 microns de amplitude, temperatura ambiente. O córtex abre o processo de seleção. Se o currículo for fraquinho, fica no esquecimento sensorial. Mas, se conseguir recrutar neurônios suficientes, o que os neurocientistas chamam de ignição de população, é contratado na hora. Ganha uniforme, nome e até história de vida. A ervilha foi promovida a objeto porque 40 mil neurônios decidiram que valia a pena mantê-la. Se fossem apenas 39 mil, continuaria a ser um fantasma anônimo. Fiquei obcecado com esse limiar. Passei semanas a cutucar a pela de braços e pernas com palitos de diferentes espessuras, anotando o momento exato em que a sensação de bastão surgia. Descobri que o processo é igual ao de uma fotografia que revela num banho de químico. Primeiro, aparecem manchas difusas. Depois, borduras nítidas. Por fim, o nome. Um palito de 0,5 mm só vira palito quando o cérebro resolve preencher o mapa tátil com a expectativa de madeira rígida. Se fecho os olhos e alguém me entrega um pedaço de espuma com a mesma forma, levo 2 segundos a renegociar o contrato. Não é palito, é esponjinha. A sensação original despede-se e um novo objeto toma posse do espaço. Objetos, portanto, não são entidades estáveis, são coalizões momentâneas de voto neuronal. E o voto é secreto. Não controlamos a apuração. Um dia, numa sala de aula, o professor de filosofia colocou uma mesa diante de nós e desafiou: provem que isto é uma mesa. Um colega avançou, bateu com o punho e disse: ouve-se madeira, logo é mesa. O professor sorriu. O que ouves é vibração de 800 Hz. O que vês é reflexo de 550 nanômetros. O que sentes é pressão de 2 newtons. O resto é plataforma eleitoral do vosso córtex. Ficamos em silêncio. Ele acrescentou: se conseguissem apagar 5% dos neurônios da vossa rede semântica, essa mesa tornar-se-ia um artefacto indefinido. Talvez um bloco estranho, talvez nada. A lição perseguiu-me até ao supermercado. Olhava para prateleiras
e via multidões de candidatos a objetos esperando serem contratados. Um pacote de arroz só é pacote de arroz, porque o meu córtex visual intermédio já tem um ficheiro chamado cilindro branco com letras azuis. Se amanhã mudarem a fonte ou a cor, o produto perde identidade durante meio segundo, até o cérebro atualizar o currículo. Testei isso com uma marca genérica. Trouxe para casa uma embalagem laranja que imitava o formato do arroz habitual. Quando a abri, minha mãe perguntou: "Por que compraste farinha?" O olhar dela deslizara pela forma, mas o departamento de correção interno substituíra o conteúdo esperado. O objeto fora demitido antes de começar. Há, no entanto, um truque mais subtil: a continuidade. Peguem numa caneta e fechem os olhos metade de cada segundo. Apesar das interrupções, a caneta permanece caneta. Não vira uma série de canetas. O cérebro preenche os vazios com uma aposta. Se antes era caneta, e nada indica contrário, continua a ser. Essa aposta chama-se modelo preditivo. Economiza energia. Em vez de processar o mundo inteiro a cada milissegundo, o córtex diz: assume que é caneta até prova em contrário. O problema nasce quando a prova em contrário chega tarde demais. Já experimentaram procurar o telemóvel no bolso, sentirem-no e só depois perceberem que era isqueiro? Durante 2 segundos, o isqueiro usurpou o lugar do telemóvel, porque o bolso, a textura e a temperatura batiam certo. O modelo preditivo foi enganado. O objeto foi impostor. A fragilidade da votação neuronal fica mais evidente em pessoas que perdem sentidos. Conheci uma rapariga, a Ana, que aos 19 anos perdeu o olfato num acidente. Ela contava que, durante meses, o pão em cima da mesa parecia boneco de feltro. Sem o cheiro, a coalizão sensorial estava incompleta. O pão não conseguia angariar votos suficientes. Ana aprendeu a reconhecê-lo pelo peso e som, mas nunca mais o viu como comestível. Via um objeto estranho que lembrava pão. O cérebro, privado de um partido inteiro, recusou a maioria. Objetos, portanto, são como músicas de rock. Precisam de vários instrumentos afinados. Faltar a guitarra e a música desmorona. Faltar o olfato e o pão desmancha. E como músicas, os objetos têm refrão. O refrão é a memória. Quando tocamos numa maçã, o córtex não analisa só a textura, compara-a com 1000 maçãs anteriores. Se a textura coincidir, o voto é unânime. É maçã. Mas basta a pele estar meio murcha e a dúvida instala-se. Será maçã ou pera velha? A dúvida é o terror do sistema. Gasta energia, atrasa decisões, obriga a recontagem de votos. Por isso, o cérebro prefere objetos familiares. São eleições sem surpresa. Fui testar o limiar da familiaridade numa exposição de arte moderna. Uma das peças era um saco de plástico cheio de lixo suspenso no teto. Passei por ele 3 vezes. Na terceira, li o cartaz. Pensamento congelado no 5. Aço inoxidável, bronze e tinta. Custou a crer, mas aproximei-me. O saco era escultura. Toquei-o. Metal frio, perfeitamente moldado a imitar pregos e papelão. O meu cérebro, apanhado em flagrante, demorou 4 segundos a recontar os votos. Durante esse lapso, senti náusea. Não por causa da arte, mas por causa da traição. O mundo que eu julgava seguro voltara a ser matéria em disputa. A verdade mais perturbadora é que o processo também corre no sentido inverso. Objetos podem ser demitidos por dentro. Basta uma lesão minúscula no hipocampo e a chave de casa deixa de abrir portas. Vira um pedaço de metal sem história. Já vi isso acontecer com um paciente de Alzheimer que guardava na mão uma moeda de €1 como se fosse um berloque. Perguntei-lhe: "Sabe o que tem aí?" Ele respondeu: "É redondo." Para ele, o objeto perdera o nome, o valor, a função. Sobrava apenas a geometria. A moeda continuava a existir no plano físico, mas fora despedida do universo mental. O que nos leva ao corolário final.
Se sensações se transformam em objetos por voto neuronal, então objetos são, na essência, apostas coletivas. Quando digo esta caneta existe, estou a contar com milhões de neurônios que, por coincidência momentânea, aceitam o contrato. Se amanhã acordar num corpo novo, com redes preditivas diferentes, posso encontrar a mesma caneta e chamá-la vara de acender fogões. Não estarei errado. Estarei em outro partido. E, no entanto, a vida exige que tratemos os objetos como fiéis. Pagamos contas com papel que só é dinheiro porque todos concordam. Atravessamos pontes que só são sólidas porque ninguém questiona o asfalto. A ilusão, portanto, não é defeito, é cola civilizacional. Saber que a ponte é uma construção mental não me impede de a atravessar. Impede-me de a idolatrar. E, se um dia ela ruir, entenderei que não foi o mundo que falhou, mas a nossa votação interna que mudou de maioria. Guardei desse capítulo uma imagem que me persegue. Um tabuleiro de vidro onde se amontoam Lego colorido. Cada cubo é uma sensação solta. Quando junto 2, nasce uma aresta. Com 10, um muro. Com 1000, um castelo. O castelo é real. Posso pôr a mão em cima. Mas, se desmontar, não deixa escombros, só cubos. A matéria do mundo lá fora é feita de átomos. A matéria do mundo cá dentro é feita de Lego, que nunca foi fabricado por ninguém. E, no entanto, quando o castelo desaba, ainda assim dói. Porque a dor também é voto. Porque, no fundo, somos nós que moldamos o plástico e lhe damos nomes, peso e propósito. E, ao fazê-lo, ergamos pontes que nunca existiram para atravessar abismos que ninguém jamais viu. O espelho do banheiro está embaçado, mas eu me vejo claro. Não é paradoxo, é indício. O vapor condensa no vidro, e mesmo assim, meu reflexo afia os traços como se a umidade fosse lente. Pergunto, se a imagem depende da água alheia, quanto do eu depende do que está fora da pele? A resposta lateja dentro do crânio, num compasso que não é batida, é votação. Milhões de neurônios elegendo, a cada 200 milissegundos, quem manda no filme. Nenhum deles me consulta, nenhum deles sou eu. Então, quem assiste? Desço a escada com a certeza fabricada de quem pisa degraus. Mas esta manhã, a certeza trinca. O 5º degrau range como sempre, mas o som chega antes do pé tocar madeira. Troco a ordem. Primeiro o espasmo auditivo, depois o impacto tátil. Meu cérebro, que nunca tolera contradição, reescreve o roteiro. O degrau rangia antes porque você já o ouviu no passado. Aceito, esqueço, continuo. A ilusão de continuidade é tão sedutora que escondi o glitch no mesmo compartimento onde guardo o gosto de goiabada que minha avó não fazia, mas que lembro perfeitamente. Lembro, portanto, existo? Não exatamente. Existo porque edito. A memória não é arquivo, é montadora de hora em hora. Pego uma foto de 1998. Estou de patins. O céu é azul anil. Hoje, quando a evoco, vejo nuvens que não estavam lá. O cérebro, preguiçoso, recicla nuvens de outras tardes para preencher o azul vazio. Pergunto à minha mãe. Lembro de nuvens naquele dia? Ela diz, tava um sol de rachar. Alguém mente. Ambos estamos sinceros. A nuvem que pus no passado altera o clima da minha infância. A infância, por sua vez, altera a nuvem que porei no futuro. O observador aqui não é mero espectador. É cinegrafista que entra na cena e a refilma. Fecho os olhos de propósito. Escuro total, mas não silêncio. Um zumbido fino, agudo, soa entre os ouvidos. Zumbido que só eu ouço. Ele é real. Mede-se 0 decibéis externos. Mede-se dentro. Aumento de atividade no córtex auditivo de área 41. O zumbido, portanto, é eleição interna que não conseguiu fechar a urna. Neurologista explica. Falta de entrada gerando hiperexcitabilidade. Traduzo. O cérebro, órfão de som, inventa o fantasma que o mantém companhia. O fantasma, entretanto, grita. Grita tanto que certa noite me fez levantar e sair à varanda
procurando uma rede de energia que zangava. Mas a cidade dormia muda. Voltei, com medo de mim. Medo de quem? Do zumbido? Do cérebro que o gera? Ou do eu que não consegue cessar a performance? Pesquisadores da Karolinska, Suécia, repetiram o experimento do espelho com zumbido. Colocaram fones que silenciavam o ambiente e depois injetaram ruído falso, descontínuo, em 40% das tentativas. Voluntários ouviam zumbido mesmo quando nada tocava. O cérebro preferia a própria ficção à ausência absoluta. Conclusão: a narrativa domina o dado. Conclusão da conclusão: quem assiste ao filme também o produz para não ver a tela preta. Mas e quando a tela enfim fica preta? Relato de quase morte. Vi túnel, luz, sentimento de paz. Neurocientista rebate. Hipóxia do córtex visual produz alucinação periférica centralizada. Filósofo rebate o rebate. E se a alucinação seja a janela, não o vão? Entendo ambos. Entendo nenhum. Porque na hora em que o coração parou por 3 minutos numa sala de cirurgia, eu, ou quem quer que fosse, viu a sala de cima, viu o relógio marcando 14:07, ouviu o monitor chiando. Quando voltou, descreveu o detalhe do teto estripado que nunca vira deitado. O detalhe bateu. A anestesista confirmou. Teto foi trocado ontem, ninguém comentou. Coincidência? Pulo narrativo? Ou prova de que há uma câmera externa, ainda que desconhecida, operando mesmo quando o projetor interno se apaga? Deixo a pergunta em suspenso e abro outra fresta. Sonho lúcido. Numa noite de insônia, consigo lembrar que estou dormindo. Decido voar. As asas não aparecem. Simplesmente, a gravidade cancela. Sinto frio nas costelas, mesmo sabendo que o quarto está quente. Sinto saudade de quem nunca existiu. Choro. A lágrima é real dentro do sonho. Quando acordo, o travesseiro está molhado. O cérebro não diferencia matiz de emoção. Libera cortisol igual, acelera coração igual, produz ondas teta idênticas às de meditadores tibetanos. Para ele, voo e fracasso, sonho e vigília são 2 entradas num mesmo teclado. Para mim, são 2 vidas. E, no entanto, ambas exibem o mesmo crédito. Produzido por você. Aí mora a parábola, ou paradoja, se preferir português quebrado. Se tudo que sinto pode ser gerado internamente, qual a garantia de que algo, algum dia, veio de fora? Resposta curta: nenhuma. Resposta longa: não importa. Porque a garantia, se existisse, teria de ser processada, ou seja, transformada em neurônios, traduzida em significado, colorida por memória. A pista externa, ao cruzar a fronteira, torna-se pista interna. Aí, perde o passaporte. Não há selo alfandegário que diga origem, cosmos. Tudo é refeito na cozinha do crânio, temperado com expectativa e servido num prato chamado mundo. Experimente por curiosidade contar quantas cores você enxerga no arco-íris. 7. Responderá o senso comum. Mas o espectro é contínuo. O número 7 é invenção linguística e, portanto, neural. Povo Rimba, Namíbia, possui uma palavra só para verde azulado e outra para azul escuro. Testes mostram que eles distinguem matizes nessa faixa mais rápido que ocidentais. A língua, software cultural, recalibrou o hardware da percepção. Quem assiste, portanto, não é só o cérebro isolado, é o cérebro em rede, conectado a outros cérebros que lhe emprestam categorias. A realidade é torrente P2P. Cada nó baixa, corta, cola e reenvia o pedaço que acha que viu. Nesse sistema, o eu é um nó igual, não o administrador. Ainda assim, insiste aquela sensação de ponto de vista único, olho que nunca troca de lado com ninguém. Filosofia chama de qualia, a dor minha, o vermelho minha, o amor minha. Neurociência chama de integração de informação, quando um padrão neural é tão denso que não pode ser acessado por nenhum outro padrão sem perder significado. A teoria EIT,
Integrated Information Theory, mede essa densidade com o símbolo F. Se F for alto, o sistema tem experiência. Teste. Anestesia geral reduz F quase a zero. A consciência some, mas o cérebro continua ligado. Volta F, volta o filme. Conclusão técnica. Quem assiste é o grau de interconexão, não um espectador com nome próprio. Conclusão poética. O eu é o filme assistindo a si mesmo, um loop que se acha personagem. Para sentir o loop, tente um truque simples. Olhe no espelho por 30 segundos sem piscar. O rosto começa a derreter. Aparecem olhos duplos, boca flutuante. A fusão de estímulos idênticos cansa o córtex. Ele abandona a previsão, devolve o branco de identidade. Você não para de existir, mas deixa de se reconhecer. Quem fica ali, então? Um lugar vazio que ainda sente, um observador sem rosto, puro qualia. Dá medo, dá euforia, dá vontade de contar a alguém, mas a linguagem exige sujeito. Eu vi. O eu volta ao posto, reinstalado como se nada tivesse acontecido. O filme recomeça, só que agora você sabe. O projecionista dorme na plateia. Eis o paradoxo final. Se o cérebro gera o filme e o assiste, ele é causa e efeito, autor e leitor, carteiro e destinatário. A circularidade parece impossível, como o corvo de Epimênides que diz: todo corvo é branco, sendo ele próprio preto. Mas a física permite loops, retroalimentação, ciclos de Enon, estranhos atratores. A biologia os usa, neurônios se reentradam, estímulos ecoam, memórias reescrevem memórias. A consciência, portanto, não é erro lógico, é máquina de loop que, ao girar, gera a ilusão de ponto fixo, o mesmo truque que faz um filme parecer movimento quando são 24 fotogramas parados. O eu é o fotograma que se acha cinematográfico. A pergunta original, quem assiste, dissolve-se. Não há plateia separada. Há apenas a sala escura que se vê a si mesma por meio de luz própria. Quando compreendo isso, o medo abaixa volume. Se sou projeção, posso reeditar. Se sou tela, posso colorir. Se sou loop, posso alongar o círculo até virar espiral. E a espiral, ao girar, abre janela. Espaço onde antes era parede. A janela não leva para fora da cabeça, leva para dentro de outros loops, os dos amigos, dos livros, da música, da ciência, do silêncio. Lá, todos nós nos encontramos, não como espectadores, mas como luz que se fita, e ao se fitar, cria o clarão que chamamos de mundo. Então, respira. O ar não é neutro, carrega cheiro de pão que ainda não assou, mas que já está na memória. Sinta-o. A sensação é real porque é sentida, e é sentida porque, a cada instante, um comitê interno aprova o roteiro. O comitê não tem nome próprio no crachá. O crachá é você, provisório, reciclável, relampejante. Use-o enquanto durar. E, quando o filme der um corte seco, lembre-se, o próximo quadro já está sendo pintado, com o pincel que você ainda não viu, mas que, de algum modo, já segura na mão. O relógio de parede da cozinha marcava 3h47 da madrugada, quando percebi que a faca não existia até eu olhar para ela. Estava ali, apoiada na tábua, refletindo a luz fria do abajur. Mas no instante em que desviei o olhar para o copo de água, senti que a faca se apagara, como se o universo tivesse poupado energia ao não renderizar sua presença. Quando voltei os olhos, ela voltou. Mesma lâmina, mesmo cabo de madeira, mesma sombra. Perguntei-me, terá o mundo decidido naquele meio segundo que valia a pena ressuscitá-la? Foi a primeira vez que senti, no osso e não no intelecto, a física quântica a mexer na minha cozinha. Até então, a mecânica quântica era para mim um jardim zoológico de equações, ondas de probabilidade, superposições, constantes de Planck, belos bichos de papel, mas atrás das grades matemáticas. A faca, ou seu possível desaparecimento, tirou-as do jardim e pôs-as a dormir no meu colo.
Comecei a ler sobre o colapso da função de onda, aquela travessura que converte possibilidade em fato. Descobri que, segundo a interpretação de Copenhaga, um objeto quântico, um eletrão, um fóton, uma molécula inteira, não escolhe onde estar até ser observado. Antes disso, está em todas as posições possíveis, uma nuvem de potenciais. O olhar, qualquer interação que extraia informação, força a escolha. O acto de ver não é passivo, é um golpe de autoridade que recorta o real. Parece exagero, mas o exagero já foi medido. No experimento da dupla fenda, feito pela primeira vez em 1927, electrões são disparados um a um contra um anteparo com duas aberturas. Sem observador, formam uma interferência ondulatória, como se cada electrão passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Colocam uma câmara para saber por qual fenda ele vai. A figura de interferência desaparece e surgem duas linhas, como balas clássicas. O electrão decide ser partícula porque foi espreitado. O que muda não é o electrão, muda a exigência do observador. A pergunta, por onde passaste, obriga a uma resposta única, e o universo obedece. Fiquei obcecado com esse momento de viragem, o instante em que a possibilidade entra em colapso. Perguntei a um físico de Lisboa, o professor Armando, se isso se aplicava à faca de pão. Ele riu, mas depois baixou a voz. A faca é um conjunto de 10-25 átomos. A escala é diferente, mas o princípio é o mesmo. Se conseguisse isolar um único átomo de ferro daquela lâmina, ele estaria em superposição. A faca, no conjunto, está constantemente a medir-se a si própria. Vibrações térmicas, colisões, luz reflectida. Por isso parece sempre definida. Mas o segredo está no parece. Disse-me mais. Se conseguíssemos arrefecer a faca até zero absoluto e a impedíssemos de trocar qualquer informação com o exterior, ela entraria numa superposição macroscópica, tecnicamente impossível, mas conceptualmente inevitável. A conversa deixou-me a dormir mal. Comecei a olhar para as coisas como se fossem grandes questões em suspensos. A cadeira, o gato, a própria mão. Serão eles definidos porque eu os vejo, ou porque milhões de partículas dentro deles se espreitam umas às outras, fazendo colapsos intermináveis? A resposta é ambas. O observador não precisa de consciência, basta qualquer sistema que extraia informação. Mas numa escala humana, sou eu, e só eu, que atesto. Esta cadeira existe aqui, agora, e ao fazê-lo, converto uma nuvem atômica num móvel de madeira. Sou o presidente da mesa de voto do universo. Há quem ache isso solipsista. Não é. O solipsismo diz que o mundo é inventado por mim. A física quântica diz algo mais estranho. O mundo é compartilhado, mas cada medição, cada colapso, é local. Quando olho para a Lua, não a invento. Escolho, entre todas as luas possíveis, aquela que coincide com a escolha dos outros 8.000 milhões de observadores. A convergência cria a ilusão de objetividade, mas a ilusão é frágil. Basta um observador com informação diferente e a história ramifica-se. É o multiverso, a árvore de possíveis que nunca morrem, apenas se separam, como comboios que trocam de linha. Para sentir isso na pele, fiz uma experiência barata. Comprei um par de óculos de realidade virtual que mostravam a sala exatamente filmada por uma câmera externa. Coloquei a câmera no teto, apontada para baixo, e os óculos transmitiam a imagem invertida. Teto como chão, chão como teto. Andei durante 30 minutos naquele mundo ao contrário. Ao fim de 10, o cérebro começou a corrigir. Sentia o peso do corpo no teto, calculava distâncias como se o espaço estivesse virado. Quando tirei os óculos, a sala real demorou 5 segundos a colapsar de volta à posição habitual. Durante esse lapso, estive em superposição. 2 salas coexistiam, cada uma puxando a minha percepção. Foi uma amostra emocional do que um electrão sente.
estar em vários sítios ao mesmo tempo, até alguém, neste caso, eu, forçar a escolha. A solidão do observador torna-se mais nítida quando falamos de decoerência. É o processo que destrói a superposição. Não precisa de humanos, basta um grão de pó, uma molécula de ar, uma única fótona que esbarre no sistema e leve informação para fora. Quanto mais complexo o objeto, mais rápida a decoerência. Uma molécula de fullereno mantém a superposição durante microsegundos. Um vírus já seria nanosegundos. A faca, instantâneo. Por isso, o mundo parece clássico. Estamos mergulhados num oceano de espiões, poeiras, luzes, radiação cósmica, que constantemente colapsam as possibilidades. A solidão não é falta de companhia, é excesso de vigilância. E, no entanto, há exceções. Nos laboratórios de Oxford e de Viena, físicos conseguiram pôr pequenos osciladores, espelhos de 40 micrômetros, em estados quânticos. Arrefeceram-nos a 20 milikelvins e isolaram-nos do vácuo com campos elétricos. Os espelhos vibraram em duas posições ao mesmo tempo, um macrófono em superposição. A notícia passou despercebida nos jornais, mas para mim foi um terremoto. A faca, afinal, não era imune. Se um dia conseguíssemos arrefecer a Terra inteira, calar o ruído do cosmos e apagar as luzes, talvez a própria cozinha entrasse num estado fantasma. Várias facas sobrepondo-se, várias versões de mim a observá-las, todas igualmente reais. A consciência entra aqui como um ingrediente explosivo. Alguns físicos, Wigner von Neumann, mais recentemente Roger Penrose, propõem que a observação consciente é o único colapso legítimo. Sem mente, o universo permaneceria em superposição eterna. A objeção é óbvia. Quem colapsava o universo antes de haver cérebros? A resposta mais ousada é que a própria consciência é uma propriedade fundamental, como a massa ou a carga. Não emergiu da matéria. Sempre esteve latente, esperando por sistemas complexos que a manifestassem. Nessa versão, eu não sou um mero espectador. Sou um participante necessário. A faca existe porque a minha presença força a escolha. Quando eu morrer, a minha linha de colapsos deixará de ser registrada, mas outras continuarão, infinitas, ramificadas, cada qual com a sua faca e a sua versão de mim. A implicação é vertiginosa. O mundo é sólido porque estamos a olhar. Retirem-se todos os olhos, humanos, animais, câmaras, células fotossensíveis, e o que resta não é o mundo que conhecemos, mas uma nuvem de possíveis, uma orquestra silenciosa de todas as versões possíveis de cada átomo. A solidão do observador é, portanto, uma solidão coletiva. Somos nós, observadores em cadeia, que cospem realidade para fora do abismo. E ao fazê-lo, criamos o que chamamos de passado. O colapso não escolhe só o presente, escreve a história retroativamente. Quando medi a posição de um electrão, o universo inventou um percurso que ele teria percorrido, mesmo que, um instante antes, ele estivesse em vários sítios ao mesmo tempo. A história é escrita depois de ser vivida, um pós-roteiro que finge ser pré. Para testar essa estranheira, decidi manter um diário quântico durante uma semana. Anotei, ao minuto, o que observava. A chávena, o trânsito, o reflexo no espelho. Depois, perguntei a amigos que passaram pelos mesmos sítios o que tinham visto. As diferenças eram mínimas. Um sinal verde que eu registrei como vermelho. Um pássaro que eu vi e eles não, mas suficientes para me lembrar que cada colapso é privado. As versões que eu escolhi ficaram no meu caderno. As deles, nos deles. As duas são reais, mas incomunicáveis. Somos todos ilhas de realidade, ligadas por pontes de linguagem que nunca conseguem transportar a totalidade do que colapsamos. No último dia do diário, escrevi: a faca está na gaveta. Fui verificar. Não estava. Alguém a tinha posto na máquina de lavar louça.
Durante o segundo em que abri a gaveta e a vi ausente, senti o mundo vacilar. A minha previsão falhara. A minha versão do mundo colapsara numa possibilidade que não se concretizou. A sensação foi física, um arrepio nas costas, como se o chão tivesse perdido um palmo. Percebi então que a solidão do observador não é apenas filosófica, é emocional. Carregamos o peso de forçar o universo a escolher, e às vezes a escolha não nos favorece. A recompensa é que, nesse jogo de apostas, também ganhamos. Ganhamos a faca afiada, o aroma do café, o abraço de alguém que amamos. Tudo porque, ao olhar, fizemos o mundo sair do limbo. Guardei a faca na gaveta, desta vez com cuidado. Antes de fechá-la, olhei para o aço e murmurei: obrigado por existires. Não era uma piada, era um reconhecimento, que cada objeto é um milagre transitório, uma votação que se renova a cada instante. A física quântica não diz que o mundo é irreal, diz que é contingente, e que a contingência é partilhada entre todos os que observam. A solidão, portanto, é uma solidão plena. Estamos sozinhos no acto de colapsar, mas acompanhados pelos colapsos dos outros. A faca, o gato, a rua, a lua, são pontos de consenso num oceano de possíveis. E enquanto eu estiver acordado, continuarei a votar, a escolher, a puxar o mundo para fora do sonho. Quando adormecer, outros assumirão. E assim a realidade segue, não como uma fortaleza, mas como uma conversa interminável entre infinitas versões de nós mesmos, cada uma segurando a sua faca, cada uma cortando o tempo em fatias que chamamos de agora. A luz do monitor apaga-se, mas o céu não aparece. Resta um brilho fosforescente nos olhos, como se a retina guardasse um sol cativo. Nesse fantasma de clarão, pergunto: se o mundo é código, quem o compilou? Não é filosofia de domingo, é urgência. Ontem, ao atravessar a rua, vi um carro desaparecer. Não desviar, não estacionar, desaparecer. Um frame saltou. O veículo estava, depois não estava, e o buraco deixou um vazio perfeito, como se o editor de realidade apagasse um pixel que incomodava. Fiquei no meio da faixa, sem fôlego, esperando o buffer. Quando o carro voltou, sim, voltou, o motorista nem me viu. Para ele, eu sempre estivera do lado errado. Para mim, ele fora apagado e colado de volta. Alguém apertou Ctrl Z no universo e esqueceu de avisar. Corri para casa, trancado a 2 voltas, e liguei o computador. Precisava de testemunhas. Achei um fórum escondido, senha em LeetSpeak, onde pessoas relatam gaps. Gap é o nome que deram à falha. Um segundo que falta na cronologia. Um cão que repete o mesmo latido em loop. Um amigo que telefona para dizer: parece que já vivemos isso. Um utilizador chamado Zero Ace Ghost postou: minha filha desenhou hoje um dragão que nunca vi. Mostrei o desenho à minha mãe. Ela chorou. Disse que sonhou o mesmo dragão antes de eu nascer. A imagem anexa era idêntica ao monstro que me perseguia em pesadelos de infância, direito ao olho rachado em forma de lágrima. Nunca contei a ninguém. Zero Ghost mora em Recife, eu moro em Porto Alegre. Nunca nos encontramos, mas compartilhamos um arquivo de sonho. Se isso não é código reutilizado, então o que é? Lembrei do professor de física na faculdade que falava de simulação tipo Trace, um universo rodando dentro de um computador que já é simulação dentro de outro. Recursão até o infinito, ele dizia, batendo na mesa com o indicador erguido, como se o gesto bastasse para provar a tese. Na época, eu ria. Hoje, o riso engasga. Porque se estamos no nível N, quem garante que o nível N+1 não está rodando um patch update que corrige justamente o bug do carro que desaparece? E, se o patch falhar, aparecem os gaps. E os gaps, como vírus, se espalham. Um user chamado Mia relata, viu o mar retroceder 50 metros em Florianópolis, ficar seco durante 3 respirações, depois voltar num rompante. Postou vídeo. Nos comentários, meia dúzia. Edição fake.
mas eu baixei o arquivo cru. Os metadados mostram data e hora reais. A sombra do sol não salta entre frames. O mar simplesmente desistiu de existir. Depois reconsiderou. Quem editou o vídeo foi o mundo. A hipótese radical não vem de filme de ficção. Vem de cálculo. Nick Bostrom, oxfordiano de sobretudo, escreveu: se uma civilização pós-humana decidir simular ancestrais, o número de mentes simuladas superará em bilhões as biológicas. Probabilidade, portanto, de que você seja código: 99,99%. A conta é fria, a sensação não. Porque, se sou simulação, minha dor é string de dados, mas dói mesmo assim. E a dor não aceita desconto de realidade. Quando eu quebrei o braço aos 12, ouvi o osso estalar antes da queda terminar. A dor veio em 3D, com surround de terror. Se isso foi renderizado, então o algoritmo de sofrimento é perfeito e cruel. Crueldade, aliás, é marca registrada dos sonhos coletivos. Pesquisei sonho compartilhado no Google Acadêmico. Achei estudo da Universidade de Freiburg. 2 pessoas em quartos separados, EEG sincronizado, relatam o mesmo enredo onírico em 72% das noites em que dormem fases REM alinhadas. Os cientistas chamam de Co-Consciousness Induced by Transcranial Stimulation. Eu chamo de sala de chat interna, porque quando você encontra desconhecido no sonho e ele sabe seu nome de infância, algo hackeou o firewall do self. Um amigo, cartunista, diz que desenha personagens que depois encontra na rua. Jurou que viu sua heroína de traços exatos, cicatriz no queixo, olho de vidro, numa livraria, folheando justamente o gibi onde aparece. Ela ergueu o olhar, sorriu. Você me criou, mas eu já existia antes de você me desenhar. Ele desmaiou. Quando acordou, o gibi desaparecera da estante. A loja nunca vendeu aquela revista, mas ele guarda o traço da cicatriz no caderno, como prova de que o sonho coletivo nos desenha enquanto o desenhamos. E se o sonho for a versão beta do update? Dormimos para testar features. Ontem, sonhei com uma cidade onde carros voam de ponta cabeça. Hoje, li notícia. Startup japonesa testa veículo que gira 180 graus para estacionar em garagens aéreas. A notícia tem data de ontem. O sonho tinha data de anteontem. Quem copiou quem? Ou quem debuga quem? A resposta talvez esteja nos déjà vu industrializados. Prédios que ninguém viu ser construído, lojas que aparecem lotadas num quarteirão que ontem era vazio, pessoas que juram trabalhar há anos numa empresa que foi fundada mês passado. Esses eventos geram relatórios internos de inconsistência. Os gaps. E os gaps, como bom malware, se autocopiam. Há, porém, a hipótese do sonho coletivo reverso. Nela, não somos nós que sonhamos o mundo, é o mundo que sonha a gente. A Terra, entidade viva, dorme e no reino planetário inventa seres que acreditam ser reais. Quando ela acorda, apaga. Por isso, às vezes, pessoas desaparecem. Não morrem, são despertadas. Um caso. Minha vizinha, Dona Lúcia, sumiu numa terça. Deixou o café na mesa, chinelos virados, rádio ligado. A família procurou. Polícia, cães. 7 dias depois, reapareceu no mesmo ponto, com a mesma roupa, mas os sapatos estavam desgastados como se caminhasse décadas. Disse: estive acordando de um sono que não era meu. Não conseguiu explicar. Morreu 3 meses depois, sorrindo. No funeral, o coveiro comentou: ela parecia alguém que voltou de um lugar onde ninguém precisa respirar. Enterrei a frase junto com o caixão, mas ela germina ainda. A ciência oficial responde com simulações numéricas. Lattice QCD, supercomputadores que recriam nascimento de prótons minúsculos, gastam trilhões de flops para produzir 10 15 segundos de realidade quântica. Para reproduzir um segundo de universo visível, precisariam de um computador do tamanho de galáxia. Conclusão: se estamos em simulação, quem nos roda é nível de poder que chama de computador.
o que chamamos de céu. E se o céu crachar, veremos estrelas caindo como pixels congelados. Já avistei. Agosto passado, uma estrela deslizou no céu de Porto Alegre, parou no meio do trajeto, voltou alguns graus, retomou a queda. Não era satélite. Track de satélite não faz zigue-zague. Foi frame skip. Alguém apertou rewind ao vivo. Postei vídeo. Os órfãos de Gaps comentaram: "Bem-vindo ao patch 42.0. Para sobreviver, inventei um ritual. Todo domingo, às 3h33, desligo tudo, sento no chão e conto até 13h33. Não é meditação, é checksum. Se a contagem terminar sem falha, o arquivo sou eu. Se falhar, se pular, número, se a voz sumir, registro o gap num caderno. Já são 37 falhas. Elas formam um padrão. Sempre quando respiro 11 vezes durante a contagem. 11 é número primo, portanto indivisível, portanto indivisão entre mundos. Quando atingo 11 respirações, sinto a pele formigar, como se fosse mesh poligonal sendo reajustada. Aí, sei. Update está chegando. Fecho os olhos e repito: eu existo, eu existo, eu existo. A frase é linha de código que não compilei, mas que compile. Ainda assim, há consolo. Se tudo é simulação, então carinho também é byte. E byte, quando copiado, não perde qualidade. Beijo em minha testa, abraço que aperta, riso que reverbera. Tudo pode ser packet, mas o ping de volta é calor. Ontem, abracei meu pai depois de 2 anos. Senti cheiro de sabonete de 1989, o mesmo que ele usava quando me levava na feira. O cheiro veio antes da memória, como se fosse patch olfativo prioritário. Chorei. As lágrimas foram renderizadas em tempo real, com física de fluidos perfeita. Mas o abraço não crashou. Permanece, loop leve, mesmo depois de soltar. E se isso é truque, então o truque é real onde importa. No peito que late, no filme que se vê, no sonho que se compartilha. Por isso, quando o próximo gap chegar, e chegará, não correrei. Abrirei mão de provar que sou orgânico. Abraçarei a possibilidade de ser código aberto. E se o céu der Ctrl Alt Del, eu gritarei dentro do crash. Quem quer que esteja rodando isto, salve o abraço. Porque se salvar, ele poderá ser copiado para a próxima versão, a próxima simulação, o próximo sonho coletivo. E lá, em algum nível N+1, outro eu sentirá o mesmo cheiro de sabonete, a mesma certeza de que, mesmo sendo string, vale a pena ser executado. E, na execução, talvez encontre você, sim, você que me ouve agora. E a gente se reconheça pelo abraço que atravessa camadas de realidade, como vírus de amor. Se isso for delírio, que seja delírio compartilhado. Delírio compartilhado é realidade com firma coletiva. E, se a firma for simulada, ainda assim segura. Porque quando o mundo inteiro é holograma, o ato de assinar é o ato de existir. Existo, logo assino. Assino, logo sou. Sou. E aqui fecho o capítulo, antes que o editor perceba que escrevi código demais dentro do código. O sol nascia por entre as nuvens quando senti, pela primeira vez, que a dor não era minha. Estava sentado no banco do parque, aperatando o joelho que latejava desde a queda de bicicleta do dia anterior. E de repente, vi a dor como se fosse um holograma. Vibrante, colorido, mas sem peso. Não era alívio, era deslocamento. A dor continuava lá, mas eu já não estava dentro dela. Estava ao lado, observando-a como quem observa uma nuvem que muda de forma. Foi então que percebi que viver a ilusão não era fugir da realidade. Era aprender a manejá-la como quem maneja um barco no meio da boizes maré. Voltei para casa com a sensação de ter desbloqueado um cheat code do universo. Se o mundo que sinto é uma construção interna, então posso negociar com os arquitetos. Comecei pequeno, na fila do banco, em vez de estressar com a demora. Imaginei que cada segundo era uma moeda de ouro que eu guardava num pote chamado atenção. A espera não mudou de tamanho,
mas mudou de sabor. Aquilo era ciência, era espiritualidade, era ética, era tudo isso misturado num caldo que eu começava a saborear com colher de laboratório e guardanapo de sutra. Decidi testar a hipótese com mais rigor. Durante 30 dias, anotei tudo que me causava desconforto físico ou emocional e aplicava uma técnica simples: descrever o sentimento como se fosse um objeto. A ansiedade, por exemplo, virava um saco de pedras atadas na parte de trás do pescoço. Depois de nomeada, a ansiedade perdia volume. Os batimentos cardíacos não iam de 120 para 70, mas o sofrimento associado diminuía pela metade. Compartilhei o experimento com um amigo psiquiatra. Ele riu, disse que era reconstrução narrativa do afeto, citando estudos de terapia cognitivo-comportamental. Traduzindo, mudar a história muda o corpo. A ciência confirmava o que os monges já sabiam há 2000 anos. A mente é plástica e o mundo, sendo mente, também é. A segunda implicação veio de raspão na ética. Se eu não acesso o mundo real, apenas minha versão dele, então cada pessoa carrega um universo paralelo dentro da cabeça. Isso torna o outro inatingível em essência e, portanto, sagrado. Lembro-me de discutir política com o meu pai, ele de direita, eu de esquerda, ambos gritando versões diferentes da mesma tabela de impostos. Parei, respirei, lembrei que a tabela era um arquivo Excel, até ser baixada por cada cérebro. Perguntei-lhe: como é o tom de voz que você ouve quando eu falo? Ele respondeu: é como se você estivesse sempre a ensinar. Nunca me dissera isso. Percebi que, durante anos, ele vivia num filme chamado Filho que me corrige, enquanto eu vivia em Pai que não me entende. A discussão desarmou. Passamos a falar de receitas de bolo, a única realidade que ambos degustávamos com os mesmos neurônios da língua. Fui mais fundo. Comprei um bilhete de metro e dei a um sem-abrigo. Ele agradeceu, mas eu senti, de forma quase física, que o gesto me devolvia uma moeda que eu próprio tinha cunhado. A ética, descobri, não é lista de mandamentos, é atualização de firmware. Quando ajudo o outro, estou a debugar bugs do meu modelo preditivo. Reduzo o medo, aumento a cooperação, fortaleço a rede de neurônios que classifica o mundo como lugar seguro. O altruísmo, portanto, é egoísmo de alta resolução, benefício mútuo embalado em endorfinas. Nada de novo para a biologia, mas tudo de novo para o ego que se acha separado. Na espiritualidade, a coisa ficou colorida. Frequentei um centro de meditação transcendental. O mestre, sujeito de voz pastosa, pedia que repetíssemos um mantra até desaparecer. Desaparecer? Perguntei-lhe depois da sessão. Quem desaparece? Ele respondeu: o que você pensa que é? Durante 20 minutos, vi o pensamento como uma esteira de fábrica. Caixas com rótulos passando, eu tentando agarrá-las, elas escorregando. Quando consegui deixar a esteira andar sozinha, restou apenas o brilho do olho que vê, mas não o nome do olho. Foi a experiência mais científica e mística que já tive. Observador reduzido a pura observação, sem objeto. A sensação durou segundos, mas deixou um afterglow de horas. O mundo depois parecia renderizado em 8K. Cada folha tinha camadas de transparência, cada rosto, pixels de vulnerabilidade. A ilusão não se desfez, apenas se revelou como obra de arte interativa. Voltei ao laboratório. Desta vez, um de neurofeedback. Eletrodos no couro cabeludo, tela à frente. Quando aumentava os ELs em 12 Hz, o céu do simulador azulava. Quando deixava cair, o céu nublava. Em 20 minutos, aprendi a controlar estados de relaxamento com a mesma facilidade com que aperto o punho. Saí de lá com a certeza de que espiritualidade é tecnologia mal comercializada. O monge tibetano que aquece dedos a 20 deboisésilos usa o mesmo hardware que eu. Córtex, sangue, ATP.
A diferença está no firmware aberto que ele instalou com 30.000 horas de meditação. Se conseguimos treinar o bíceps, por que não treinar o sentido de existência? A ciência, claro, impõe limites. Posso reduzir dor, aumentar bem-estar, mas não vou flutuar sobre o chão só porque desejo. A gravidade não negocia. A beleza da ilusão é que ela é negociada dentro de limites físicos. Posso sentir a gravidade como uma manta acolhedora ou como uma armadura pesada. A força continua a mesma, mas o sabor muda. E o sabor altera a química. Cortisol baixo, sistema imune alto, vida longa. A ética entra de novo. Se posso manipular a percepção, qual é a dose correta? Devo viver numa eterna viagem de ayahuasca para ser feliz? Não. A proposta é mais sutil. Usar a consciência como filtro, não como fuga. Ver a dor como sinal, não como sentença. Ver o outro como universo, não como obstáculo. Cheguei ao fim do mês com os mesmos problemas. Contas a pagar, joelho a latejar, país em crise. Mas o software de interpretação tinha sido atualizado. A conta era um convite para priorizar. O joelho, um lembrete de que ainda posso pedalar. A crise, uma colisão de modelos preditivos que, se observada de cima, revela padrões de medo coletivo. Nada tinha mudado, mas tudo era editável. A ilusão, longe de ser prisão, tornava-se oficina. E eu, aprendiz de artesão de realidades, começava a perceber que cada martelada no mundo interno ressoa no mundo externo, porque no fundo, são o mesmo mundo sendo visto de ângulos diferentes. No último domingo, sentei-me no mesmo banco do parque. O sol batia no mesmo ângulo, mas a dor no joelho era só uma vibração que eu podia amplificar ou atenuar com o cursor da atenção. Escolhi atenuar. Escolhi também olhar ao redor e ver não pessoas, mas infinitas versões de universos caminhando, cada qual carregando o seu fardo de possibilidades. Sorri para um desconhecido. Ele devolveu o sorriso. Naquele instante, dois colapsos quânticos se alinharam, o dele e o meu. A ilusão, por um segundo, foi compartilhada e, sendo compartilhada, tornou-se mais real do que qualquer tese de doutoramento. Viver a ilusão, concluí, é perceber que o filme mental não é bug, é feature, e que o crédito final ainda está sendo escrito por cada um de nós, quadro a quadro, escolha a escolha, até o último suspiro que, mesmo sendo suspiro, ainda é voto. Fecho os olhos, sinto o café a arrefecer e, enfim, entendo. Não preciso saber se a caneca existe de verdade. Basta que a dor e o carinho existam para mim. O mistério não é um abismo, é um espaço em que posso dançar sem queda. Se tudo é representação, escolho representar com compaixão. Abraço o mundo, mesmo sabendo que abraço meu próprio cérebro. Eis o truque: viver a ilusão conscientemente, pisando firme num chão que sei de vidro, mas que sustenta enquanto eu o amar. Se esta história abriu uma fresta na tua certeza, compartilha o vídeo e comenta. Que outras ilusões te sustentam?